Ai, ai, ai. Agora ficou pior. Estamos informando que você iniciou um vídeo. Pedidos para participar, aceitar. Conseguimos! Menina, que sufoco, Eu tô disse, derretendo de calor aqui, calor nervoso. eu E não sou, aí, entra e não sabe o que fazer. não sou de desistir, se calhar a minha casa estava aqui muito desarrumada para receber a Virgínia, então eu fui até à Virgínia. É assim, esta live não vai ficar gravada, não é? Porque eu contava que ela ficasse gravada lá no meu Mas perfil. o que precisa para ficar, Sofia? No final, vai aparecer qualquer coisa e a Virgínia tem que fazer partilhar. E depois ele descarrega automaticamente. Tem que dar um título à live, mas não se importe muito com o título. O importante é ela ficar gravada. Ai, que bom! Era tão bom trazermos de volta as pessoas que estavam do meu lado, que estavam a ver a live. Ai, vou mandar aqui uns aviãozinhos, carregar aqui em baixo para Alexandre. Sofia, me ensina direito como fazer para gravar, porque isso é importante para nós. No final, a Virgínia vai carregar neste botãozinho aqui na cruz em cima, para fechar, para sair, e depois vai aparecer uma mensagem. Tem assim um botãozinho azul em baixo que diz partilhar, e a Virgínia só tem que carregar aí, partilhar. Vai pedir para dar Quer, um título? quer treinar agora para ver se dá certo? Não, vamos confiar, Virgínia, sem medo. Não, Apesar de que, Sofia, é um prazer tão grande estar próxima de você e das tuas pessoas as pessoas que te acompanham, que eu não me importo se a gente precisar refazer. É fazemos um também as suas prazer. precisas, Virgínia. Não estamos aqui para ser perfeitos, não estamos aqui para ser perfeitos. Vamos deixar as coisas. Não, se não der para gravar, a gente pode remarcar. Aí tudo bem. Eu só não queria que esses seguidores tão importantes para nós ficassem sem nada hoje. É só isso. Exatamente, e já conseguimos. Missão cumprida, não é? Nós conseguimos. Eu só vou mandar aqui uns aviõezinhos, aqui uns avisos para as pessoas que tiveram. As que eu me lembro, eu não sei se me consigo lembrar de todas. As que tiveram no meu lado, no meu perfil. Aqui a Isabela, que queria também muito assistir à nossa live. Isabela, muito querida, faz tanto tempo que não a vejo. Fiquei feliz de vê-la hoje. Que bom, isto é um ponto de encontro muito bom, muito bonito. Vamos só ver se de facto entram aqui mais pessoas. Eu não me recordo mais ninguém. A Alexandra já está aqui. Ah, bem, eu acho que também, entretanto, nos devem ver aqui. Bem, que bom, que bom, que bom. Já recuperei mais uma pessoa. A Vi já está aqui. A Vi é minha irmã. A Alexandra também está aqui, que estava triste. Alexandra, eu costumo dizer que a magia consiste em acreditar. E eu acredito, mesmo quando me dizem assim, oh Sofia, isso é difícil, esquece lá isso.
Eu acredito sempre, sempre, sempre até ao fim. Eu não admito que me digam que é impossível, que não. Pronto, eu acredito sempre e de uma maneira ou de outra nós conseguimos realmente juntar-nos aqui. Bem, Virgínia, já não vou dizer que é a minha convidada, porque agora eu é que sou a sua convidada, não é? Olha como a reciprocidade aqui é boa, né? Até publicamente nós temos que confirmar que é mão dupla. Sabe o que é isso, Sofia? Não. É uma das leis do amor, da constelação, o Ah, equilíbrio de troca. que bom! Você me convidou, eu aceitei com imenso prazer e gratidão. Aconteceu tudo isso e nós ficamos firmes até o ponto de eu poder retribuir o convite. Que bom! Equilíbrio de troca. O amor é mesmo isso, não é? Dar e receber. Porque quando isso Sim, não acontece, quando entra em desequilíbrio, então alguma coisa está mal aqui, não é? Que bom! Já temos 7 pessoas connosco aqui na nossa sala, na nossa live, para falarmos sobre constelações familiares. Virgínia, a Virgínia é consteladora familiar, não é? E o que é mais? Porque a Virgínia tem aí um montão de formações, de conhecimento, ahm, por isso, assim, de uma forma muito, muito geral, quer dizer-nos, que conhecimento é que tem aí dentro para nós conhecermos melhor a Virgínia. olha, eu quero começar agradecendo a Raíssa e a Ivanilda, que eu consegui ler os nomes. Se tiver mais alguém aí que eu conheço, recebe meu beijo, meu carinho. A constelação familiar é um trabalho que eu considero maravilhoso, criação de Bert Hellinger, que dedicou mais de 50 anos de sua vida para chegar onde chegou, a todas as conclusões, os experimentos, enfim, ele deu a vida por amor ao trabalho, para conseguir tanta pesquisa, tanto resultado, ao ponto de categoricamente afirmar que não existe diferença de credo, de religião, de condição econômica, de sexo, de país, de nacionalidade, enfim, nenhuma diferença entre os seres humanos rompe as 3 leis básicas das ordens do amor. Então, foi muita pesquisa, foi muita conferência para ele. Pois, Virgínia, que 3 leis são essas? As 3 leis são a hierarquia. Tudo que veio antes tem que ser respeitado, honrado. Então, combina tão bem, né, com a Bíblia, honrar pai e mãe, e o Bert só acrescenta todos os antepassados em todas as situações da vida, não só a nível familiar. Então, eu acho muito bonito isso, Sofia, porque a nossa cultura costuma inverter. Chegou num ponto que, em algumas situações, os filhos mandam na casa e também nos pais. E tem sido comum as pessoas chegarem num ambiente, seja ele de trabalho, de estudos ou até de amizade, achando que sabem tudo o que aquele lugar precisa, que eles vieram salvar. Isso é um tremendo do enrosco. Por quê? Porque se tudo que veio antes tem que ser honrado e respeitado, como é que eu posso chegar na vida de alguém sentindo que eu venho resolver que aquilo já existe muito antes da minha presença? Isso é um desrespeito à ordem da hierarquia. Mais ou menos como a gente vê algumas vezes entre os pais e os filhos.
Um pai humilde trabalha duro para ajudar um filho a se formar doutor. O filho doutor menospreza o pai que, além de ter dado a vida e todas as condições de sobrevivência, deu o próprio sacrifício e esforço para que o filho chegasse onde queria. Então, isso é inversão. E aí, o que o Bert descobriu? Que sempre que há dor, uma das três ordens foi rompida. Uhum. E pode acontecer de serem as três também, Virgínia. Em Sim, teoria, sim. vamos dizer assim. E então a primeira é hierarquia, a segunda? A segunda é: ninguém pode ser excluído. Chegou, pertence. Nenhum de nós tem o direito de julgar, e muito menos de excluir qualquer pessoa. Porque se nós temos o direito de estar aqui, todos têm. E, de verdade, todos têm função perante o sistema. Sim, lá está, se a hierarquia for aqui furada, depois esta automaticamente também vai ser, pode, não é automaticamente, mas pode ser também, não é? Porque quando há aqui uma alteração de hierarquia, aqui uma falha qualquer, não é? Automaticamente podem estar a excluir uma pessoa, não é? Muitas vezes acontece muito isso na Sim, família. Quantas pessoas dizem o meu irmão é o querido e os meus pais não querem saber de mim. O meu irmão tem tudo e eu não tenho nada, não é? É muito comum vermos esta dor, não é? A diferença que os irmãos sentem, em relação aos restantes. E aqui poderá realmente estar a falhar, hum, um desses três princípios, não é? E o terceiro, qual é, Virgínia? o terceiro é o que nós vivemos ao vivo, o equilíbrio de troca. Que bom. Essa amorosidade de Dar-lhe o vamos seu. tentar mais um pouco, vamos buscar outra alternativa, vamos continuar juntas, apesar de ter dado aí um problema, né? A gente vai encontrar uma solução. E assim, eu só queria retornar um pouquinho na exclusão, porque a exclusão, ela é muito ampla. Na verdade, nós excluímos tudo aquilo que desprezamos, não só os seres humanos. Lógico que os maiores problemas são com os seres humanos. Então, assim, nós não temos o direito de, por exemplo, dizer, fulano não é mais meu irmão, fulano, sabe? Tirar o direito de pertencer do outro. E isso fica muito sério no caso do aborto, porque o aborto é a exclusão de um indefeso, se ele for provocado, né? E também uma outra forma de exclusão sutil é negar o lugar daqueles que partiram. Por exemplo, numa família nasceu uma criança que nasceu morta ou que faleceu muito nova, ou até a mãe perdeu durante a gestação. E Uhum. esse filho não é contado. Isso também é uma exclusão. Aí, quando nasce o próximo, ele é tratado como o primeiro, mas ele não é o primeiro, ele é o segundo. Porque para o sistema não importa estar vivo nesse planeta, a vida é eterna e tem que É ser considerada. interessante isso, Virgínia. Mas também pode acontecer, por exemplo, hum, nessa questão de aborto, não é? Por exemplo, de aborto, de depois os pais terem um outro filho, hum, e muitas vezes esse filho é tido como para colmatar a falta do outro, como substituição. Não sei se eu poderia dizer isto assim, não é? Hum, ou seja, nesse caso já é contado. Isto é um bocado estranho de explicar. É o filho que vem muitas vezes é para colmatar a falta do outro, mas afinal
que papel é que ele vai ter na família? É como se fosse o outro ou é realmente uma nova identidade? Isto pode alterar muito aqui a De dinâmica verdade, familiar, não é? é muito complexo, Sofia. Por quê? Porque é como uma pessoa que precisa ficar sentada a vida inteira em duas cadeiras. Ela não consegue se equilibrar, não consegue encontrar o verdadeiro propósito de vida dela. Por quê? Porque ela esteve em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é pesado demais para qualquer um de nós. Temos que dar o lugar de cada um. Se eu sou o primeiro, até porque, dependendo do lugar que a pessoa tem na família, ela tem determinadas atribuições que já vêm com a alma. É algo muito sutil, mas assim, eu já fiz constelações maravilhosas, onde o principal problema era a pessoa estar fora do lugar. E às vezes acontece um aborto que a própria mulher não fica sabendo. Porque nós mulheres temos, durante a vida, muitas possibilidades de sofrer um aborto, inclusive junto com uma gestação, e não É ficar muito sabendo. importante essa questão do aborto, Virgínia. De que forma é que o aborto pode interferir na mulher e na família? E vai fazer diferença se é o primeiro aborto ou se é um aborto que acontece já, por exemplo, na segunda gestação? Na verdade, vai ficar um vazio, algo que toda a família tenta preencher e só a verdade consegue resolver. Então, é bem complexo, porque causa um desequilíbrio nos que vêm depois. E uma dor, uma falta em todos. Não dá para a gente vivenciar essa realidade sem tomar consciência e honrar e dar lugar para esse ser. É uma vida, tem que ser honrada, tem que ser dado um lugar. É muito lindo quando na constelação a gente vê a pessoa, às vezes uma mulher vem e descobre ali um, dois abortos, e a mãe consegue acolher esses abortados. Porque a única coisa que eles querem é o amor, principalmente da mãe. Ser acolhido é muito importante. E quando o aborto é feito propositalmente, normalmente ele é escondido. Então, é como se aquele ser não tivesse lugar na família. Aí, dar um lugar na família, no coração, é extremamente importante, porque põe ordem. Oh, Virgínia, mas sendo já um ser que não está vivo, como é que isso pode interferir na família? Então, porque é coisa de alma, não é coisa de corpo. Ok, ok. Porque a questão é como é que isso vai interferir nas dinâmicas familiares da família, não é? Porque Mas se houver. interfere gravemente. Olha, eu vou só contar para você um caso que me chamou muita atenção. Assim, de repente, um adulto que acontece de ficar muito infeliz, sofre, não consegue trabalho, não consegue organizar a própria vida. E quando a gente vai numa constelação, aparece, às vezes, um irmãozinho que morreu pequenininho, uma criança que morreu até um ano, dois, inconscientemente, aquele que está vivo sente assim, mas que direito eu tenho de estar vivo se o meu irmão não pôde? Só isso já é uma grande dificuldade. Já vai fazer aí alterações, não é, na forma de pensar. Virgínia, deixe-me só, porque há pessoas que estão aqui a fazer comentários para elas participarem também aqui na nossa live. A Fernanda disse
que hoje uma das melhores amigas a convidou para ir a uma constelação, só que ela não pôde ir. Ela está muito curiosa por saber mais sobre constelação. E depois ela comentou mais aqui em baixo, isto aqui para baixo, que nós... está a perguntar se a Virgínia está no Brasil. Sim, está no Brasil. Eu é que estou na Alemanha, Fernanda. Então, se você quiser esclarecer, Brasil, São Paulo, Jundiaí. Já pode adicionar a Virgínia e saber depois mais sobre o excelente trabalho da Virgínia. Porque de facto eu conheci a Virgínia através da Isabela, não é? Na altura a Isabela conhecia a Virgínia e nós fizemos também um trabalho de constelação familiar, porque na altura eu estava com um mal-estar muito, muito grande no meu corpo e realmente conseguimos nos aperceber o que é que estava escondido na altura, era na minha barriga, não é? Que a minha barriga estava enorme, era como se eu estivesse grávida. E os médicos não descobriam o que estava a acontecer. E realmente chegámos aqui a algumas coisas, a alguns eventos que tinham acontecido na minha vida que estavam mal digeridos, digamos. E foi muito, muito interessante. Mas, Virgínia, para quem não sabe o que é constelações familiares, o que é isto, o que é que se faz? É uma religião? É uma terapia? Como é que nós podemos ver isto das constelações familiares? Que bom, a Fernanda está a dizer que bom, eu estou em São Paulo, a capital. Uau! Então, me segue lá, Fernanda, e pode perguntar o que quiser pelo WhatsApp, a hora que quiser. Então, a constelação familiar é um assunto bem amplo, porque é a nossa raiz, né? Os nossos antepassados, que é de onde viemos. Então, nós temos a influência, com certeza, de no mínimo 4 gerações de cada lado. 4 do pai, 4 da mãe, com todos os irmãos, porque o sistema é os pais e os irmãos. Uhum. Então, respeitar os tios normalmente funciona também. Com isso, a gente percebe como é grande a influência que nós sentimos, que nós sofremos, em todos os níveis, porque nós herdamos as características, os talentos, mas também as dores, as dificuldades que eles não conseguiram superar. Nós estamos aqui nesse lugar para buscar superar, para buscar evoluir, para que os nossos descendentes não precisem enfrentar as mesmas dores. Quando É se muito, completa o ciclo, passa, para de atuar. isso Isso é maravilhoso. é muito interessante. Tenho falado já com algumas pessoas em relação a isso. Porque a partir do momento que nós tomamos consciência de muitas coisas, nós podemos parar aqui, sobretudo, crenças que são limitadoras, não é? Ou padrões que não nos fazem tão bem. E a partir do momento que nós tomamos consciência, não digo tudo, tudo, mas muita coisa muda, não é? Muitas vezes vamos dar aqui o exemplo de uma coisa muito simples. Se nós crescemos num meio em que nos dizem constantemente que nós nunca vamos ter dinheiro, essa vai ser a nossa crença e inconscientemente nós nunca nos vamos sentir merecedores de dinheiro. E então vamos bloquear sempre aqui a abundância, porque sempre nos foi dito que o dinheiro é uma coisa difícil de conseguir, porque assim foi com os nossos pais, assim foi com os nossos avós e nunca foi de outra maneira, não é? Porque é que vai ser diferente connosco, não é? Acabamos por honrar a nossa família, não é? É Porque a vamos manter, lealdade não é? familiar, Vamos né? manter o mesmo registro, Por exemplo, inconscientemente, não é? E mesmo que não seja uma coisa positiva, ou uma coisa que nos agrade de todo, mas aquilo está ali bem registado em nós, não é? assim por exemplo, no meu caso, meus avós paternos vieram de Portugal, em situação de extrema miséria e muita dor. E algumas dores que eu vivi, eu sei que tem uma raiz aí.
Então, aprender constelação familiar me ajudou muito, porque eu procuro a cada momento honrar e reverenciar o que eles sofreram, pedindo que eles me abençoem para eu fazer diferente. E isso é muito libertador. Então, se a Sofia quiser, nós podemos marcar um dia para fazer um exercício sistêmico, que é lindo e ajuda muito. Que bom. Tem algumas meditações da constelação que são maravilhosas. E eu comecei, sábado passado, um trabalho de integração da constelação familiar com o processo de realização. Então, a constelação é uma ferramenta que nos ajuda muito a encontrar causas. E o processo de realização é uma ferramenta que nos ajuda muito a resolver as causas por dentro do nosso próprio corpo, na fáscia muscular. Muito E interessante. esse conjunto é lindo e libertador. Então, se você quiser, eu espero que eu não tenha mais problema com o celular, podemos remarcar um outro dia com esse foco de nós fazermos exercícios sistêmicos para libertar os nossos queridos. Que bonito, que bonito. Convite aceite. Para quem tiver perguntas, vão fazendo perguntas. Virgínia, como é que funciona a constelação familiar? É uma coisa que é feita individualmente? Pode ser feita em grupo? Pode ser feita à distância? Como é que isso funciona Pode assim? ser feito em grupo, e em grupo o que é bacana é porque as pessoas, a energia do campo, que o constelador só identifica o que o campo mostra. Quem mostra é o campo. Aí, esse campo, as pessoas que não conhecem um ao outro, que nunca se viram, de repente, têm as mesmas sensações do outro. Então, por exemplo, eu quero fazer uma constelação sua. Põe lá você e alguém para representar uma pessoa que foi muito importante na sua vida. Uhum. Essa pessoa que vai te representar, ela capta as tuas sensações. Então, você assistindo, você vai perceber nela o seu espelho. É muito mais fácil de identificar o que vai dentro da gente através desse trabalho. E, por exemplo, se você tem uma situação, seja com mãe, com a avó, com tia, seja lá quem for, a gente coloca os dois juntos, fica muito claro qual é o melhor jeito de acertar a É muito. situação. Ou seja, nós podemos fazer isso em grupo, não é? Num grupo, mas podemos também fazer sozinho recorrendo a objetos, não é? É Que assim, olha, é a mesma coisa. nós podemos, eu já fiz trabalho de constelação online com as pessoas longe de mim, mas um grupinho reunido. Então, eu coordeno, o campo me ensina o que eu tenho que fazer. Vamos imaginar, você aí em Portugal com 5 pessoas numa sala, daqui eu consigo coordenar o trabalho e fazer a leitura do que está acontecendo nos representantes. Esse é um modelo. O outro modelo, todo mundo junto na mesma sala, que é muito gostoso. O outro modelo, você aí usando objetos que te ajudem a captar a energia do que você precisa resolver. Outro modelo, eu daqui coloco os símbolos na água e eles flutuam de modo a mostrar para o cliente o que é que está acontecendo na energia da família. Bem, que interessante. É muito bonito. Então, assim, tem muitas opções. Também dá para fazer só o cliente e o terapeuta com pecinhas
para que a pessoa sente e arruma do jeito que ela sentir. Então, assim, é muito lindo. É muito interessante. Eu confesso que aqui na Alemanha depois, e eu tenho um terapeuta que ele acabou por fazer comigo, faz comigo em algumas situações, não é? Pronto, então, Sofia, como é que estás? E às vezes, estou assim, então nós vamos começando a trabalhar aquela questão, mas porque é que estás assim e o que é que sentes? E de uma certa forma fazemos essa prática. Muitas vezes fazemos ou com almofadas ou com cordas, pomos no chão e eu ponho-me numa situação, ponho-me noutra situação, vejo o que sinto numa, vejo o que sinto noutra, para tentar perceber e aos pouquinhos vamos chegando ali à origem daquilo. E foi muito engraçado numa dessas situações e eu recorri à minha infância, à forma como eu hum, como eu caminhava quando ia para a escola. Veio-me aquilo à memória, que era um caminhar hum, muito cansado, com as pernas, os joelhos e os pés metidos para dentro, como se fosse ali muito contrariada, como se carregasse com um peso às costas enorme. E carregava, porque eu ia contrariada para a escola, não ia cheia de alegria. Aquilo para mim era uma obrigação horrível. Eu, se pudesse, fugia. Tá? Mas aquilo, a forma como eu andava, já escondia ali muita coisa que vinha de trás, não é? Mas o engraçado foi, através desse exercício, irmos buscar um, o que o meu estado atual está a esconder tem origem lá atrás já, não é? Sim. E é a ligação. E é isso que a constelação familiar faz, não é? Nós estamos a viver agora, seja um desafio que às vezes pareça mais simples ou alguma coisa que sentimos, não é? Estou com a sensação que quero controlar tudo, não é? Não sei, um exemplo. Eu estou com a sensação que se pudesse controlar o tempo, controlava o tempo. Mas de onde é que vem isto, não é? E começámos a trabalhar aqui isto, ir lá atrás, ir à origem. É muito, muito interessante. Este trabalho é muito bonito. Começam-se a ativar aqui as memórias e aqui as fichas de sim, eu lembro do meu pai ou do meu avô, as pessoas com quem eu vivia, elas faziam isto, elas diziam aquilo, não é? E no fundo isso ficou tudo registado cá dentro e começámos a perceber porque é que fazemos determinadas coisas ou porque é que não fazemos determinadas coisas, né? No fundo, Sim. porque é o que é que se esconde nesta forma de nós agirmos. E isto pode-se refletir também na saúde, não é, Virgínia? É assim. Assim a gente muitas vezes, só com uma lembrança, uma interpretação diferente, muda um padrão que pela força de vontade não era possível. Quando a gente sente de onde vem a dor, a crença, o limite, ele já começa a desmontar, porque a gente sempre fala, né? Saber qual é a verdadeira causa do problema é 50% da solução. E assim é, Quando começa, não é? Quando temos compreensão, ah, as coisas começam a desmontar-se, começa a fluir tudo muito melhor, não é? sim. E aí, outra coisa que eu admiro muito na constelação é porque normalmente ela prova para nós que o julgamento é sempre um erro, porque a causa do problema nunca está onde se pensa, onde parece. E aí a gente acaba percebendo que, no fundo, fazemos o melhor que podemos com toda a influência que recebemos. E Exato. que é importante ter essa conscientização para saber que não há culpados, mas há possibilidades de crescimento. Então, assumindo responsabilidade, a gente consegue deixar o que é de cada um com ele, pedir a bênção, pedir permissão e avançar, que é a nossa parte. Virgínia, nós falamos aqui em dinâmicas familiares. O que é quer dizer isto de dinâmicas familiares? O que é que acontece
quando uma família não está devidamente estruturada. Ou primeiro, o que é uma família devidamente estruturada? Onde Ah, é que deve estar cada pessoa, não é? Porque às vezes nós vemos muito aqui a mulher assumir o papel do homem, o homem da mulher, homens que se vão embora e as mulheres ficam sozinhas com os filhos. Ahm, Vêem-se filhos a tomar conta dos pais. De que forma é que isto influencia aqui a nossa vida? se a gente só analisar as 3 ordens do amor, a gente já descobre muitas possibilidades, como eu falei no começo, né? Filhos que se sentem mais importantes e maiores do que os pais, é um problema seríssimo. Aqueles que não estão no lugar verdadeiro, aqueles que não têm equilíbrio de troca, porque todas as vezes que eu só quero receber, ou eu só quero dar, eu estou errado. Se eu só quero dar, eu sou prepotente, porque nós nascemos para depender uns dos outros. Se eu só quero receber, eu estou fazendo uma coisa bem ruim aí para mim mesma e para todo mundo que está ao meu lado, porque é aí onde a gente vê muita criança, e principalmente adolescente, tirânico, né? Só quer receber, só cobra, só sabe bater o pé e dizer, ah, mas você me fez isso, você não fez aquilo, e aí as coisas ficam muito sérias. Por que é que Então, isso acontece, Virginia? É uma questão de educação? Ou são os pais que já não estão cada um a assumir o seu papel, a mulher de mulher e o homem de homem? Ou na seja, a mãe. verdade, é uma mistura de tudo, porque assim, a cultura mudou e influenciou em muita coisa. A, a lembrança, esse conhecimento de que o correto é respeitar a hierarquia. E se a gente tiver consciência, desde pequeno, de que nós estamos aqui para superar as nossas dores e os nossos limites, a gente passa a não exigir nada, porque o nosso principal papel é servir, não é ser servido. Então, só isso já muda muito a dinâmica familiar. E aí, uma coisa é consequência da outra, né? Filhos que querem dominar aos pais, provavelmente vão gerar filhos que queiram dominá-los também. Os casais, o respeito, o equilíbrio de troca entre os casais é fundamental. Por quê? Porque eles são o exemplo para a família. Então, o casal onde um se julga mais do que o outro já está desequilibrado, porque só se forma um casal de iguais. Uhum, Se exato. um é mais do que o outro, um é vítima. Aí já desequilibrou tudo. E quando o casal está em equilíbrio de troca, é muito fácil que os filhos ocupem o lugar deles, respeitando esses pais. Então, você percebe como uma coisa leva a outra? Sim, sem dúvida. Virgínia, mas como é que nós podemos alterar aí desequilíbrios em dinâmicas familiares? Quando a mulher ocupa o lugar, a mãe ocupa o lugar do pai, ou o filho o lugar do pai, quando há aqui uma alteração de posições, como é que nós podemos pôr cada um no seu Para lugar? pôr ordem. Em primeiro lugar, a conscientização. Tomar consciência de que isso leva prejuízo para todos, porque romper qualquer uma das 3 ordens gera desordem. Então, é por aí que o Bert caminhou. Onde existia dor, alguma ordem foi rompida. Quando a gente sabe onde é que foi rompido, é uma escolha, né? Resolver, reatar. Agora, muitas vezes a constelação é fundamental porque ela mostra onde começou o problema. É raro o problema começar na geração atual. Normalmente ele tem um pé lá atrás muito forte. Então,
a gente percebe, analisando a história da nossa cultura. Houve um momento em que os homens dominavam as mulheres até com muita crueldade. Depois, as mulheres começaram a lutar, mas não chegou ao equilíbrio. Avançou. Em alguns aspectos, avançou e ficou tudo mais perdido ainda. E estamos nessa busca de equilíbrio até hoje. Não são muitos os casais que conseguem um tempo grande de casamento, com harmonia, com os filhos próximos. Estamos aprendendo. A constelação normalmente ajuda, porque mostra onde começou e como entender o porquê começou assim. Mas como é que podemos corrigir isso, Virgínia? Como é que nós podemos corrigir coisas, por vezes, que já vêm de outras gerações? Olha, temos aqui uma pergunta da Maria Helena que diz: quanto tempo é que demora o processo de constelação familiar? O trabalho de constelação, ele pode demorar de 15 minutos a 2 horas. Depende do que o campo vai mostrar. E o campo mostra o que o constelado está pronto para enxergar. Mas pode ser necessária também uma segunda sessão, Virgínia. Normalmente, é assim, quando a pessoa procura constelação e ela está aberta para dar um passo em direção da solução, o campo mostra algo que é fundamental. Aí a pessoa começa a caminhar. Pode acontecer que alguns meses depois ela tenha uma outra situação e volte. Mas não é normal precisar de uma constelação atrás da outra. Constelação não é igual sessão de terapia. Eu mesma não faço constelação para a mesma pessoa em menos de 3 meses, de jeito nenhum. Porque eu sei de casos onde os problemas ficaram muito sérios. A partir do momento que uma constelação familiar mexe com um sistema que é enorme, para pensar 4 gerações para trás, as minhas avós tiveram 15 filhos cada uma. Olha o tanto de gente que tem aí. É muita coisa para acomodar. Quando uma pessoa vivencia o trabalho e sente, nossa, aqui doeu, então vamos ajudar a organizar isso, tem que mexer em tudo. Eu costumo comparar assim, se você tiver uma toalha de renda finíssima e der um corte em um ponto, ela afrouxa e isso repercute em tudo. Quando você conserta esse ponto, também vai repercutir em tudo. Por isso, o trabalho da constelação precisa de tempo. E, às vezes, alguns anos depois, acontece uma coisa muito bonita na família, você fala, nossa, que bênção que aquele dia eu fiz uma constelação. É um dos resultados daquilo. Então, nós temos que respeitar o tempo do sistema também. Virgínia, é possível trabalhar pessoas na família que já tenham falecido? Sim. Por quê? Porque a alma não falece. A alma é eterna. Como se a energia não é estivesse, é está presente em nós, não é? Aquilo que faz os nossos avós, os nossos pais que acabam por falecer, isto não desaparece da nossa história, da nossa vida, não é? Eles tiveram uma É presença. sangue correndo nas nossas veias, não tem jeito. Exatamente, exatamente. É muito interessante. Virgínia, é muito comum haver conflitos entre filhos e pais. Porquê que muitas vezes há uma espécie de raiva tão grande, de um conflito tão grande com o nosso pai ou com a nossa mãe, ao ponto de ficarmos secos, de termos conflito, de não conseguirmos ter ali a harmonia que deveríamos ter com a pessoa que está na origem É da nossa. assim, Porquê que isso acontece? Porquê que ficamos aqui com. porque a nossa mãe,
é a pessoa mais íntima de nós. Nós ficamos, em geral, 9 meses dentro dela, nos alimentando de tudo que ela tinha para nos dar. Só que ela é uma mulher comum, que durante todo esse tempo também vivenciou dores, levou sustos, teve medo, passou por muita coisa, ela estava vivendo toda a gama de emoções, e o bebê captando. Então, vivendo junto com a mãe, interpretando da forma que ele pôde, porque hoje já é comprovado cientificamente que a partir do momento da concepção o bebê já começa a sentir. E aí, o que acontece? Eu estou dentro dessa casa, essa casa tem dor. Quem é o culpado da minha dor? A mãe. E depois, Falando da casa, não é? depois tem o momento do nascimento. Poxa, estava tão bom, quentinho, acomodado. De repente, olha, é um excesso de luz, é um excesso de barulho, e ainda por cima um tapa na bunda, e tem que chorar na marra. É mudança de mundos, não é? É um choque que realmente nem todas as crianças reagem da mesma maneira. Daí Então, muitas mas vezes. assim, é uma sequência de traumas imediatos. Então, pode acontecer do bebê registrar: caramba, ela não me quer mais. E tudo isso vai formando dor. Por isso, essa visão de trabalhar com a constelação e, ao lado da constelação, o processo de realização. Porque o processo de realização tira cicatrizes de traumas internos. Virginia, até que ponto. Não sei como é que posso perguntar isto, ou se vai ser ridículo dizer isto, mas uma pessoa que já esteja aí, sei lá, que seja 30, 40, 50 ou 60 anos, vale a pena fazer uma constelação familiar? Ainda vai a tempo de corrigir alguma coisa? Ou Sofia, enquanto há vida, há o que fazer, há o que trabalhar. Eu respeito muito Deepak Chopra, e ele diz assim: quando eu digo que não há mais o que fazer e nem o que aprender, é a boa hora de ir para o paletó de madeira. Quanta coisa pode ser resolvida nos últimos 10 minutos de vida? pode trazer um grande alívio, não é? É assim, para quem parte, mas também para quem fica, não é? Exatamente, porque a constelação tem essa bênção de E é que não é aliviar a só, carga de quem já foi e a de quem fica. porque não é Imagina, só a ligação com aquela pessoa, não é? A ligação com aquela pessoa muitas vezes é o ponto de gatilho, é o gatilho, não é? Mas depois isso vai se refletir na relação com outras pessoas ou no emprego, não é? Aquilo depois alastra para várias áreas da nossa vida, não é? então, com essa sua pergunta, que eu achei adorável, por quê? É o meu lema de vida. Na minha idade, mãe, avó, tudo que eu mais quero é aproveitar cada segundo para deixar o melhor legado humano, amoroso para eles. E eu acredito piamente que tudo que eu melhoro em mim, eles não precisam sofrer. Por isso, eu me empenho tanto. Porque, teoricamente, eu podia falar: nossa, eu estou aposentada depois de ter cumprido uma carreira inteira, completa. Eu estou aposentada há 25 anos. E eu trabalho muito mais hoje do que lá atrás. Porque você me conhece, você sabe que eu não paro de estudar, eu não paro de querer crescer. Verdade. Então, é muito lindo você me fazer essa pergunta, porque eu posso dar o testemunho daquilo que eu mais acredito na vida. Eu acho que cada coisa que eu aprendo, que eu posso beneficiar os colegas de profissão, de estudo,
Ai, ai, ai. Acabou a minha bateria, não acredito. Não, ainda não acabou, Virgínia. Pode ir buscar o carregador. Vamos lá. Calma, muita calma. A nossa live hoje teve uma dificuldade em começar e a Virgínia está um bocadinho receosa dela voltar a cair. Se por acaso a Virgínia ficar sem bateria, por favor, voltem a entrar porque ela vai voltar a ligar-se. Eu acredito que vocês vão querer ficar mais um bocadinho. Se tiverem perguntas, por favor, façam. A live é nossa. Foram tantas emoções, agora eu só não sei não, como fazer. Bom, vamos lá. Estamos ligados. Terei que segurar. Mais nada, não vai falhar mais nada, Virgínia. Virgínia, eu queria perguntar também quais foram assim as histórias mais marcantes que teve com a constelação familiar. Ana Paula, não se preocupe, atrasou-se, mas nós também nos atrasamos, nós tivemos problemas, nós não começámos há muito tempo. A Virgínia não conseguia entrar no meu perfil, ela já estava muito triste e fomos fazendo tentativas e eu acabei por entrar no perfil da Virgínia, por isso está tudo bem, o Ângelo também entrou agora. Bem-vindo, Ângelo. Está do jeito que era para ser, pelo jeito, né? Então vamos. Vamos aceitar, ficar aqui de coração aberto, porque o que tem de ser tem muita força. Até onde o universo permitir, né? Fazendo o nosso melhor. Diz o Ângelo, está tudo bem, eu assim também vejo. Sim, Ângelo, se calhar foi por isso mesmo. É, então, você me perguntou sobre as histórias da constelação. Sim, o que é que teve assim mais, que histórias é que tiveram mais impacto para você? Que foi assim mesmo, uou! Uma história que me marcou para sempre. Uma constelação feita por uma moça que estava muito mal. A vida dela não engrenava de jeito nenhum, embora ela tivesse de tudo. Era uma mulher bonita, cerca de 25 anos, já na segunda faculdade, uma pessoa que tinha tudo para ter sucesso e estava num sofrimento muito grande. Aí ela foi constelada e na constelação apareceu que ela tinha uma revolta inconsciente, porque embora ela não soubesse conscientemente, ela era filha adotiva. E aí na constelação apareceu que ela foi dada para adoção porque os pais dela foram mortos, enforcados em guerrilha. Então, para salvar a vida da filha, eles doaram. Então, a repercussão foi assim, indescritível. Mudou Porque logo a percepção toda da pessoa, não é? Com certeza que se calhar ela sentia-se triste ou revoltada por ter sido dada para adoção, não é? E a partir do na momento que ela. verdade, ela nem sabia exatamente o que ela sentia. Mas a sensação era de eu não fui amada, né? Não me quiseram. Só que ela não conseguia explicar por quê. Porque ela tinha tudo com o casal que a pegou para criar. Era uma dor inconsciente. E a constelação, para isso, ela é maravilhosa. Ela traz à tona. Quando a pessoa está pronta para ver, ela mostra claramente. Então, essa moça saiu da constelação, assim, curada de uma dor profunda. E aí a vida dela tomou outro rumo. Tomou outra leveza, de certeza. É a pessoa que costuma levar o tema para a constelação ou é quando nós começamos a trabalhar que o tema é puxado para ser trabalhado? Existem as duas situações. Às Posso vezes dizer a assim, pessoa... eu tenho um conflito com o meu pai e eu não suporto, isto é
é mesmo muito mau, faz mal. E depois aí vamos começando a desconstruir, né? Para tentar perceber Olha, melhor isso. o conflito com o pai tem uma história também que me marcou muito, que eu sei que eu não vou esquecer. Uma moça também, nessa faixa de 28 anos, muito bem formada, uma pessoa linda, com tudo certo, aparentemente, mas muito infeliz. Foi constelar. Aí perguntou-se, né? Ah, como é que é o seu relacionamento com seu pai? Eu sou apaixonada pelo meu pai. Meu pai é a melhor pessoa que eu já vi nessa vida. E com a sua mãe? Ah, a minha mãe é um problema. Não suporto minha mãe. Então tá bom, vamos botar para constelar. Bota para constelar, surge a verdade. O pai era um italiano, muito bonitão, que tinha vindo da Itália para o Brasil, se casou com a mãe dessa moça e foi muito feliz. E ninguém sabia. Só que ele deixou na Itália uma jovem que ele obrigou a fazer 4 abortos e abandonou. Isso apareceu na constelação, muito vívido. A moça, lógico, ficou muito decepcionada, mas foi perguntar e o pai não teve como negar. Bem, Era verdade. Ela sentia a dor da moça, porque o sistema não permite injustiça. Esse é o papel da constelação, clarear as injustiças. muito interessante. Como existia essa moça Porque traz que a ficou verdade na também, Itália. né, Virgínia? Traz a verdade e a verdade cura, por vezes, por muito dura que seja, não é? Eu Exatamente, costumo querida. dizer, prefiro uma verdade que doa do que uma mentira bonita, que soa É, bem, porque não a é? mentira nunca vai resolver nada, e atrás de uma virão outras. Então é assim. Mas a minha admiração por Bert Hellinger e por esse trabalho é por tudo isso. Eu, pessoalmente, tratei de uma mulher que eu gosto muito, que fez uma constelação comigo, e foi assim: ela começou a ter hemorragias, e os médicos não estavam dando conta, não conseguia resolver o problema. Aí ela veio me pedir uma constelação, porque ela tinha uma filha que ia se casar e ela estava com medo de passar mal, porque ela chegava a precisar de hospital o dia que dava a hemorragia. E nós fizemos a constelação. Nos primeiros 5 minutos da constelação, uma pessoa que estava representando a família dela se jogou no chão, se contorcendo de dor na barriga. Aí veio à tona. A avó dessa moça foi morta com um tiro na barriga. Bem, e porquê que ela estava com os sintomas, Virgínia? Porque precisava honrar essa avó, reconhecer a validade da vida dela e o sofrimento. Porque a dor, quando é muito grande, nós temos a tentação de não tocar no assunto, achando, com a esperança de que isso passe. Imagina o tamanho da dor de uma família que perde a mãe desse jeito e o tiro que ela levou foi na frente da filhinha, que era a mãe dessa mulher do. Sim, estava com essas dores, É muito forte isso. sem dúvida. E E lá aí, está, coisas que nós nem imaginamos, não é? Como é que nós vamos aceder a isso se não recorrermos a este processo de constelação, não é? Virgínia, uma outra pergunta. Porquê é que nós temos dificuldade em perdoar? Nós temos tanta resistência em perdoar o nosso próprio pai, a nossa própria mãe.
ou Porque irmão. no fundo, a dificuldade não é de perdoar o outro, é de se perdoar. Porque assim, querendo ou não, quando a gente se decepciona, se a gente começar a questionar, vai chegar uma hora que a gente vai falar assim, mas que burro que eu fui de me meter nesse enrosco. Aí aparece a raiva da gente. Faz Verdade. sentido, Sofia? Acho que sim. Olha, a Ana Paula está a dizer muito forte. A Fernanda precisou de sair um pouco. O Ângelo está a dizer perdoar ou aceitar. Há diferença entre estas duas coisas, Virgínia? Sim, aceitar vem da compreensão. Quando nós compreendemos o que realmente houve, a gente não tem mais o que perdoar. Por exemplo, no caso dessa moça, imagine a mãe dela sofrendo a rejeição dessa filha há alguns anos. De repente, com o trabalho da constelação, ela compreende que não era uma escolha da filha, é a filha por sentir a dor da moça que foi rejeitada, se sentia antipatizando com a mãe. Quando as coisas clarearam, tudo ficou fácil. Então, essa mãe, se ela compreende que não era uma escolha consciente da filha, pronto, está resolvido. Ela já não tem mais o que perdoar. Ela compreendeu. Exato. A Ana Paula disse que nós temos que resolver para não passarmos para os nossos descendentes. Sim, há muitas coisas que nós já passamos para os nossos descendentes, mas o importante é que nós estamos sempre a tempo de mudar as coisas, não é, Virgínia? No fundo é De isso. melhorar, de Melhorar ajudar. as coisas. Porque quando nós melhoramos, altera-se aqui logo o sistema todo, não é? Quando é feito aqui um trabalho. Olha, a Alexandra está a perguntar: e quando nós não conseguimos perdoar os nossos pais? A Porque gente aí, trabalha, porque quando a gente não consegue perdoar os nossos pais, é porque temos dores que são nossas, que precisamos trabalhar, fazer terapia, encontrar explicação, porque é um problema muito sério essa história de não perdoar pai e mãe. A gente, nesse trabalho novo que eu estou fazendo, eu foco bastante nisso. Quando nós nascemos, quando nós fomos concebidos no papel de pai e mãe, eles foram perfeitos. Eles nos deram a vida. E é isso que a gente tem que se apegar para limpar. Porque a gente volta lá para aquela história, nós estamos na vida para evoluir, e evoluir é servindo, não para cobrar. pois eu Mas estou-me a rir porque é engraçado, nós parece que pegámos num saco, não é? E começámos a colecionar assim a porcaria que os pais fizeram, não é? E foi isto, e foi mais aquilo, e só olhamos para aquele saco cheio de porcaria e não conseguimos ver as coisas boas. E uma das coisas boas foi que eles nos deram a vida, eles puseram-nos no mundo, não é? Por exemplo, eu questionei muitas vezes porque é que os meus pais me deixaram em pequenina, não é? Apesar de ter sido para procurarem uma vida melhor, uma criança na altura não tem compreensão, não é? E uma vez disseram uma coisa que foi engraçada, que foi, oh, Sofia, e foi isso mesmo, eles deram-te o melhor que poderiam ter dado, a coisa mais preciosa que foi a tua vida. E não te sim, deixaram morrer nem à fome, nem ao frio. Nada. As minhas necessidades básicas ficaram garantidas. Mas parece que mesmo assim nós temos sempre alguma coisa a cobrar ou a reclamar, não é? Não reconhecemos. É muito engraçado isto. A Alexandra disse também que, pronto, ela fez aquela pergunta de porque é que nós não conseguimos perdoar os nossos pais,
porque, porque aí não nos metemos na forma como fomos educados. Não percebi muito bem isto, Alexandra, que tu disseste. Se calhar estás a pôr em causa a forma como foste educada, é por isso que tu não consegues, tu, ou o exemplo que estás a dar, não, é difícil perdoar os pais, é isso? O Ângelo diz poderoso e a Ana Paula disse verdade, deram-nos a maior riqueza que nos poderiam dar, a vida. É verdade, e depois nós assumimos a responsabilidade de fazer da nossa vida aquilo que quisermos. Só que nós às vezes não estamos conscientes disso, não é? Que o poder está nas nossas mãos, se nós queremos casar, se não queremos casar, se queremos ter filhos, se não queremos ter filhos, se queremos trabalhar neste trabalho ou no outro. Depois nós é que vamos traçando a nossa vida, não é? Fazendo as nossas escolhas e aí passamos a ser nós os responsáveis por aquilo que nos acontece, mas muitas vezes continuamos a atribuir a responsabilidade aos pais, não é? Isso é uma questão muito cultural, né, Sofia? Porque, assim, a nossa cultura atual é isso, é uma cobradora implacável. Inverteram seus papéis. Há algumas gerações atrás, os filhos sabiam que eles tinham responsabilidades com os pais e que eles tinham deveres e que eles tinham que fazer a parte deles, obedecer da melhor forma. De repente, tudo virou de ponta cabeça. Agora, eu acho que simplifica quando nós ficamos assim. A mãe é a única pessoa que pode matar sem nem ninguém ficar sabendo, através do aborto. Quando a mãe diz sim à vida, ela já está dando muito dela. Por quê? Porque uma gestação pode trazer bastante sofrimento, o parto pode trazer sofrimento, e tudo isso traz sofrimento, traz tensão, traz medo, traz muita coisa. Mas ela disse sim e deu conta. Agora, como diz o Bert, nós não podemos esquecer que a nossa mãe é uma simples mulher. Se ela não fosse uma simples mulher, ela não nos daria a vida, porque ela não ia querer nem ao menos viver a sexualidade. É verdade. E aí, a gente agradece, porque nossa mãe é uma simples mulher que soube dizer sim ao amor e à vida. O nosso... Virginia, está a tocar num ponto tão interessante, eu estou-me a rir, porque realmente tenho vindo a trabalhar isso nas análises também que faço. Como é engraçado que muitas pessoas se desacreditam do amor e negam a parte feminina delas, no caso das mulheres, e a sexualidade, não é? Como se fosse ali uma aversão. E realmente a sexualidade é a nossa ligação, está muito, a nossa ligação com a alegria de viver, com a vida, não é? E às vezes tratamos isso como culpa, como repúdio. Ou seja, se não tratamos bem dessa parte, a Na nossa verdade, vida fica comprometida. tratamos é com medo, né? Por quê? Porque a sexualidade é uma fonte de muitas possibilidades. Verdade. Quanto problema pode aparecer? De prazer, de criação, não é? Porque é aí que nós também, nós ativamos não só a nossa criatividade, mas também é onde podemos depois ter os nossos filhos. Isso é muito bonito mesmo. É muito bonito, nós não imaginamos a importância. Exato, e assim, mas é uma ordem divina, crescer e multiplicar, e a gente veio com a sexualidade para viver tudo isso, e através de tudo isso, encontrar o próprio valor e a própria evolução. Então, fica muito mais amoroso e harmonioso quando eu olho para isso desse jeito. A minha mãe disse sim para a minha vida, especificamente. Me deixou nascer
assumindo todos os riscos, todos os medos, todas as frustrações que ela teve na vida. Por quê? Porque ser mãe também é ser frustrada. É muito difícil uma mãe 100% realizada com o desempenho dos filhos. E assim, tem um texto que diz assim: ser mãe é ter uma tatuagem no rosto, porque esse papel não acaba. Então, são as noites sem dormir, são as dores, é tudo que é muito compartilhado. É um comprometimento para a vida. Tudo muda. Exatamente. E assim, querendo ou não, toda dor que o filho sentir, a mãe vai sentir também. Do jeito dela, mas vai. Aí, quanto ao pai, o Bert conta que o pai dele foi extremamente enérgico e que durante muito tempo ele também não conseguia aceitar isso. Até um dia que alguém disse para ele: seu pai foi duro, de verdade, mas é graças a isso que você é quem é. E aí ele compreendeu que, apesar de tudo, isso fez com que ele tivesse um caráter de determinação, de força, que permitiu que ele chegasse onde ele chegou. Então, aí ele fala: nesse dia, eu tomei o meu pai. Virgínia, Completamente. qual é o papel que deve ter a mulher na família e qual é o papel que deve ter o homem? Ou seja, o pai e a mãe. O papel da mãe é nutrição, acolhimento, aconchego. Então, é bem a barriga. Na barriga eu tenho nutrição, acolhimento, aconchego, segurança, calor humano. O papel do pai é dar os limites, apresentar ao mundo. Então, quando é que o pai começa? Depois que o filho nasce, que passa toda a fase de amamentação, é que o filho está pronto para ser apresentado ao pai, para que o pai conduza ao mundo, que é a hora que a criança já tem um nível de entendimento mínimo para compreender um não. Porque é ao pai que cabe dar os limites. Então, assim, filho, você nasceu para conquistar o mundo, mas tem hora e tem jeito para fazer isso. Ainda não é o teu momento, então você vai ficar frustrado, sim, porque a frustração faz parte da vida, da formação do caráter. E na hora certa, esse pai abençoa e solta. Uhum. Isso ajuda muito o filho a sentir a estrutura que é o pai. O pai. Se a mãe é coração, o pai é coluna. Acontece muito, por exemplo, das mães por vezes serem muito ausentes, de irem trabalhar, de deixar os filhos. Qual é que é o papel da mulher, da mãe? Eu volto a repetir quase o mesmo porque é um bocado isto, não é? Porque muitas vezes quando a mãe assume o papel de ter que sustentar a casa, os papéis aqui também são invertidos, não é? Porque o filho é deixado, o colo, a parte que eles precisam do cuidar, do acolhimento, acaba por faltar aqui também, não é? Mas é assim, sempre vai faltar para quem só quer ganhar. É impressionante. Por exemplo, a mãe que ficou em casa o tempo todo, mas que não tinha paciência com as crianças, que deixava fazer o que quisesse, mesmo sabendo que ia prejudicar, porque não tinha mais força para brigar. Ou que batia e trancava no quarto. Então, a gente tem que reconhecer que entre pessoas comuns, que precisam muitas vezes ganhar o pão para pôr na mesa, não dá para ser frio desse jeito. Uhum. Até porque acolhimento não depende de quantidade, depende de qualidade. Verdade. É muito mais acolhedora aquela mãe que trabalhou o dia inteiro, chega em casa,
separa os minutos que ela tiver para olhar no olho do filho e dizer: filho, me conta o que aconteceu e o que você precisa hoje. Ouve o que eu tenho para te contar. Olha, mamãe ficou longe, mas foi por isso, isso e isso. E eu estive o tempo todo pensando em você. Conta para mim como é que foi o seu dia, o que aconteceu na escola, os teus amigos, a tua professora. Isso é acolhimento de primeira linha. Verdade. O diálogo que é tão importante, não é? Virgínia, estamos a ficar já sem tempo, porque se passarmos aqui de 1 hora, depois há o risco de não conseguir gravar a live. Eu vou só ler aqui os últimos comentários. Mas já deu 1 hora que deu certo? Acho que já estamos mesmo pertinho, passou muito rápido. A Alexandra disse: não é o meu caso, estava a pensar que nós não temos que perdoar o outro, mas sim a nós, porque nós nos metemos na situação, mas se não se aperceber, se não nos perdoarmos os nossos pais por algo que passarmos na infância. Sim, Alexandra, eu acho que, por exemplo, abusos, violências, não fomos nós que entramos nessa situação. Como crianças, não acolhemos como somos educados, nem se os nossos pais nos trataram bem. Sim, eu acho que no fundo há aqui um perdão de dois lados a ser feito, não é? Um perdão e uma compreensão dos factos. Muitas vezes é também como nós percepcionamos os factos e não os factos em si, digamos, não é? O mais importante, Sofia, é que a pessoa perceba que se está incomodando, ela precisa se tratar para o bem dela. Porque como é que ela vai resolver? Se ela não conseguiu resolver sozinha, então vai e procura ajuda, procura uma terapia. É um sinal de alarme, não é, Virgínia? Se incomoda, se não faz bem, se está a mexer, é porque alguma coisa não está bem ali. A Ana Paula está a perguntar: e quando a mãe faz o papel dos dois? É preciso compreensão, compaixão e gratidão também. Porque são muitas as mulheres que fazem o papel dos dois. Mas o papel do pai é dar limite. Se a mãe fez isso, o papel foi cumprido. Então é assim: pega o que aprendeu, aproveita o que teve de bom dos dois lados e faz o teu sucesso. Porque ficar removendo não vai ajudar ninguém. Então, assim, a dor tem a função de mostrar que algo precisa ser olhado. Seja ela perdão, raiva, revolta, seja o que for. As emoções estão aí para nos guiar. E se nós cuidamos das emoções, evitamos graves problemas no físico. As nossas emoções, que elas são o nosso GPS, a nossa chave, não é? A Virgínia arranjou um novo seguidor, diz o Ângelo. A Ana Paula disse: parabéns, parabéns, vocês as duas estão fazendo um trabalho maravilhoso. Obrigada, Ana Paula. Nós temos aqui mesmo muita coisa para falar, mas para não corrermos o risco de depois não ficarmos com a gravação da live, vamos então pensar na Virgínia. Se calhar, se vocês tiverem ainda, se calhar, alguns temas que gostassem de falar, de abordar aqui na questão da família, escrevam para a Virgínia, escrevam para mim e nós organizamos aqui mais uma live, porque o objetivo é mesmo trazer paz ao nosso coração, trazer leveza à nossa vida, porque eu costumo dizer: nós nascemos para sermos felizes, não é para sofrer. E se nós estivermos abertos aqui às possibilidades, pode mudar tudo e vai sempre a tempo, nós vamos sempre a tempo de mudar, o que quer que seja. A Vim está a dizer: adorei esta live, abriu-me alguns horizontes, sugiro outra live. Ai, que bom! Gostou! Ela não estava para acontecer, mas ainda bem. Virgínia, missão cumprida. E, por outro lado, eu também ofereço a quem quiser o meu WhatsApp. Sintam-se à vontade. Eu tenho grupo de constelação, eu dou aula de constelação. Então, é uma paixão, é uma das minhas paixões.
Sintam-se à vontade para chegar. Vamos ter que organizar outra live. Vamos fazer assim, nós entre as duas vamos falar, mas escrevam-me a mim ou à Virgínia o que é que vocês gostavam de abordar. Basta uma ou duas palavras ou uma pergunta que nós depois tratamos do resto e vamos Sim. então falar mais sobre isto, sobre o pai, sobre a mãe, sobre o filho, sobre a família, sobre problemas ou bloqueios Sobre que a acontecem. beleza da vida, Sofia, que é tudo isso. É verdade, é verdade. Muito obrigada a todos, a estas duas pessoas que estiveram aqui connosco, que não desistiram de nós, porque a live teve aqui problemas no início. Muito, mas muito obrigada. E, e espero que de uma maneira ou de outra vocês já estejam aí com, não sei, um bocadinho, com mais Olha, amor e motivação. É esse o objetivo. vocês perceberam que eu não sei lidar muito bem com o Instagram. Eu agradeço a paciência, a persistência, o apoio energético aí, que eu sei que todo mundo vibrou. Estou disponível, muito obrigada, estou muito feliz por esse contato. Não consigo responder. Uma das dificuldades para mim no Instagram é porque eu não consigo ler tudo e aí daqui a pouco some. Está Mas tudo bem, Virgínia, está tudo meu bem. amor fica e a minha gratidão também. Obrigada a todos. Fiquem bem. Obrigada e uma boa noite. Virgínia, para terminar agora, basta carregar aí nesse X que tem do lado direito, vai abrir uma janela, em baixo vai fazer partilhar. Pode dar um título à live, mas se não der título não faz mal. É só fazer publicar e ela vai gravar automaticamente Onde é que eu tenho que apertar primeiro? no X Tá. e desliga. E depois vai desligar completamente. Vai dizer terminar live, assim a vermelho, e a Virgínia vai pôr ok. Depois vai pedir para dar um título à live. A Virgínia pode pôr constelação familiar ou não escreva nada, porque acho que se demorar depois muito tempo, ele acaba por desaparecer. E depois é só fazer publicar e ele vai converter automaticamente. Depois não tem que fazer mais nada. Depois aparece no seu perfil. Gratidão por mais isso. Sofia, amo ter. Beijo. Um grande beijinho, Virgínia. Muito obrigada de coração. Obrigada, eu. Tchau, linda. Posso clicar no X? Força. Tem certeza?